Pois é, eu tenho um filho, Ademar, que só vendo, dizem que eu sou velhinha, que eu não aguento. E agora já o outro não, direto não, mãe é forte, mãe vem, mãe pega um táxi, mãe se vira, porque na pandemia eu fiz assim. Eu fiquei 3 meses preso, não deu um dia, fiquei só aqui preocupada. Se chegar mais. Certo. Vamos lá, vamos começar. Vamos lá. Senhor, graças te damos, Senhor, pela bênção, Senhor Deus, de estarmos aqui na tua casa de oração, Pai, meditando a tua palavra. E, ó Deus, por aquilo que estivermos compartilhando aqui, ó Deus, estudando, debatendo, seja tudo, ó Deus, produzido pelo teu Espírito Santo nas nossas vidas. Nos edifica, nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Vamos iniciar com a glória aqui. Hoje era. Porque você me dava de uma sexta e eu lia, né? Ó, você me dava aí. A lamentação 1. Não, esses primeiros a gente não vai ler, não. Ah, vai ler não? Não, porque já viu na aula no domingo passado. Ah, tá certo. Então vamos lá. Hoje é o estudo 6, parte 2, Lamentações e Esperança. Baseado no quê? Baseado no estudo que fizemos no livro de Lamentações de Jeremias. Né? Então vamos dar sequência. Hoje nós paramos no item 3, vamos fazer uma rápida revisão. Então, Lamentações de Jeremias foi um livro escrito por Jeremias. Ele é composto de 5 poemas. E aí o pessoal aproveitou, quem fez a composição das escrituras no Velho Testamento, cada poema virou um capítulo. Né? Cada poema virou um capítulo. Então são 5 poemas escritos por Jeremias. Esse capítulo, né? Estava olhando. Isso. Qual é o contexto? O contexto foi a devastação e o cativeiro do povo de Jerusalém, do povo de Judá, que foi levado pelos babilônicos. Nós tivemos 3 invasões babilônicas, que Jeremias testemunhou. Primeiro ele avisou, se não se arrependerem, vai vir o inimigo do norte, falando uma língua que vocês não conhecem, por causa dos babilônicos, os caldeus, e vai vir, vai tomar, vai destruir tudo. A primeira invasão foi no ano 605 a.C. Essa primeira invasão foi a que Daniel e seus 3 amigos foram levados. A segunda invasão foi em 596 a.C. E a terceira e última, que foi a destruição total, foi no ano, começou no ano 587, durou um ano no cerco e concluiu no ano 586, quando tudo foi derrubado, destruído, os muros foram derrubados, o templo foi destruído, a cidade foi destruída, foi queimada, né? E a gente viu lá em Lamentações 1, versículo 1 e 2, que eu vou ler só aqui rapidinho. Como já é solitária aquela cidade, antes tão populosa, tornou-se como viúva a que era grande entre as nações. Então, ele relata o que ele viu. Né? O livro foi escrito após a terceira invasão. Então ele relatou aquilo que ele viu, tanto o que ele viu antes de avisar, tanto o que ele viu antes durante as 3 invasões e toda aquela destruição que acompanhou uma após outra, como a destruição final, quando os babilônios foram embora, depois da última invasão, e deixaram tudo destruído para trás. A cidade de Jerusalém virou ruínas, tudo queimado, o templo destruído, o muro cheio de buracos e destruição. Então o autor foi Jeremias. Né? O contexto, essa devastação que Jerusalém sofreu. Na verdade, todo o reino de Judá sofreu, as cidades também ao redor de Judá e Jerusalém sofreram. Mas Jerusalém era o símbolo, né, de Judá. Então ele viu a devastação e viu o povo sendo levado em cativeiro, em 3 levas, né, sendo levado. O que é que Lamentações expressa? O choro e a dor do profeta. Então Jeremias chorou, externou sua alma, estava sentindo. Se a gente for lembrar, Jeremias ali no meio da cidade destruída, queimando, mortos à vontade, outros sendo levados cativos, a humilhação pelo qual estava Jeremias testemunhando. Ele, como cidadão,
de Israel. Ele como profeta de Deus. E também temos que lembrar que Lamentações é a parte humana. É o homem profeta. Ele é o homem. Nossas limitações humanas estavam em Jeremias também. Então Jeremias sentiu a dor e chorou. Por isso o nome do livro é Lamentações. Ele lamentou tudo aquilo que estava acontecendo. Então Lamentações é o que mostra do lado humano de Jeremias, vendo toda a calamidade que estava acontecendo. E aí depois a gente seguiu, né? Lembrando dos avisos e do passado da glória, né? A gente lê em Lamentações 1, 6 e 8, quando Jeremias escreveu: e no filho de Sião já se foi toda a sua formosura, os seus príncipes ficaram sendo como poços que não acham mais pasto, e caminhos sem força diante do perseguidor. Então, Jeremias começa a lembrar que lá atrás, a gente for ler o texto todo, Judá, Jerusalém, representou glória. Jerusalém foi a cidade do grande rei Davi, do grande rei Salomão. Na época de Davi saiu conquistando aqueles territórios que ainda faltavam ser conquistados e conquistou países, nações vizinhas, e impôs o respeito a Israel. O que antes de Davi, Israel era visto como um alvo, uma certa facilidade pelas suas fronteiras, cheio de nações menores às suas fronteiras. Com Davi, Israel ganhou o respeito como se fosse uma nação forte. Tornou-se herdeiro de Israel. E Salomão conquistou o mundo, atraiu a atenção do mundo pela beleza de Israel, pela beleza de Jerusalém. Então Jeremias foi levantado por Deus para esses dias, os dias que Jerusalém caiu. Jeremias conhecia a história do seu povo, sabia os dias de glórias que ele viveu, sabia como é que o povo foi ajudado por Deus, a nação foi formada, foi produzida, conquistou a terra e chegou ali. Ele conhecia a história do seu povo, conhecia a história de Deus com o seu povo, mas Jeremias foi chamado para esses dias, os dias ruins. Esse foi o ministério de Jeremias, e foi o que a gente conversou no domingo passado. Muitos pedem um ministério: Senhor, eu quero um ministério, Senhor, eu quero um chamado, Senhor, eu acho que eu tenho um chamado. Qual é o teu chamado? Qual é o teu ministério? O ministério de Jeremias foi proclamar: arrependam-se, porque a destruição está vindo. Vocês estão em pecado, arrependam-se do pecado de vocês, porque Deus vai cobrar a conta, Deus vai pedir prestação de contas. Jeremias veio para trazer, do ponto de vista do povo e do rei e dos líderes religiosos, péssimas notícias: destruição, castigo, juízo, penalização, derrota, humilhação. Mas era a palavra que Deus levantou Jeremias desde o ventre de sua mãe. Desde o ventre da tua mãe te chamei. Tu vais levar as minhas palavras para este povo de dura serviço. E eles não vão te ouvir. Olha, você já está sabendo que o teu ministério é para fazer a vontade de Deus, falar as coisas de Deus, mas aqueles que vão ouvir não vão dar importância. E ainda vai te perseguir. Jeremias já sabia, mas Jeremias cumpriu o seu ministério. Então há ministérios diversos que a gente vê na palavra. E esse ministério de Jeremias foi um dos ministérios mais complexos na minha visão. Porque ele foi chamado e ele não viu os frutos visíveis de arrependimento. Ele não viu frutos de arrependimento. Ele não viu o povo se arrependendo. Ele não viu o povo se humilhando. Ele não viu o povo buscando a Deus. Mas ele tinha que cumprir a ordem do Senhor, avisar. Senhora, por que Jeremias não viu? Ele não viu, ele viu a destruição. Sim. O ideal não era ele pregar o arrependimento e o povo se arrepender? Como é bom para a gente ver que o nosso ministério está gerando frutos. Muitos se converteram, muitos se renderam, está crescendo. Mas Deus chamou Jeremias para um trabalho, para um ministério, que ele terminou como? Com choro e dor. Mas ele cumpriu aquilo que Deus confiou. A gente fica alegre quando chama alguém para vir para a igreja e vem, depois fica vindo, e depois fica. É
aspecto. Era para avisar. Mas ele sabia, foi avisado, mas ele não ouviu. Mas você tem que falar. Porque essa lição que você estará dando a eles, ou isso que vai acontecer aqui, que você vai falar, servirá de lições para gerações futuras. Olha nós estudando aqui hoje. Entendendo que quando o Senhor nos avisa, Ele está querendo o nosso bem. Né? Então, Jeremias, dentro do seu ministério, ele viu os horrores do cerco de Babilônia, as 3 vezes. Essa foi o cerco que gerou a destruição total. E viu a destruição da sua amada cidade, do seu povo, o povo levado cativo. Jeremias andava dentro da cidade, ele bota nos seus relatos de lamentações. Ele viu corpos, viu pessoas morrendo, viu pessoas, antes do que rompeu o muro, ele viu as pessoas passando fome, até os príncipes que andavam todos bem vestidos, todos cheios de chama lá de carmesim, já tudo seco, só pele e osso, A fome, né? aqueles que viviam em berços de ouro, agora estavam abraçando as ruínas. Foi essa consequência do que aconteceu. Né? Tem um trecho que ele fala que as pessoas gritavam dentro do templo. Quando você lê de primeiro, gente, mas como se fossem os dias do Senhor. Não, mas era um desespero. Porque quando a Babilônia invadiu o muro, entrou nos muros, conseguiu furar o cerco, muita gente fugiu para dentro do templo, pensando que dentro do templo os babilônicos não iriam matá-los. Por causa do templo, não, eles não vão matar aqui a gente dentro do templo de Deus. Não, foi lá que eles mataram mesmo, eles destruíram o templo. Aí ele disse, os gritos foram ouvidos, como se fosse no templo de louvor, mas era de desespero. Né? Então foi esse o ministério de Jeremias. Né? Lembrou o passado, lembrou os passados de glória, mas deu os avisos do Senhor, ele cumpriu o seu ministério. Depois a gente vê aqui o julgamento e o juízo do Senhor. Né? Nós lemos lá em Lamentações 2, de 3 a 7, né? Que no furor da sua ira, Deus cortou. Bom dia! Deus cortou toda a força de Israel. Então nós analisamos aqui o seguinte: Deus cortou a força de Israel. Nós falamos, qual era a força de Israel? Chegamos aqui à conclusão, a força de Israel era Deus. Então Deus fez o seguinte: vocês querem caminhar sozinhos? Eu vou continuar no mesmo lugar, vocês vão sozinhos. Então Deus cortou a força de Israel. Né? E aí fizemos a pergunta: o que seria de nós se Deus disser, você quer caminhar sozinho ou não? É assim que você quer ser independente, não quer depender de mim, não vá sozinho. O que acontece com cada um de nós se Deus disser isso? E reconhecer que eu quero andar sozinho, e dizer, tu ande sozinho, não te protegerei mais, não te sustentarei. Deus tirou a proteção de Israel. Né? A palavra fala que ele saiu da frente do inimigo e foi para trás do inimigo. O que é que ele está dizendo? Ele deixou Israel, no caso Judá, enfrentar diretamente o exército babilônico. Ele não se colocou no meio. Então vocês querem depender de vocês mesmos, estão confiando nas suas próprias forças, então vençam. Então lutem. Eu não vou ajudar em nada. Deus tirou, é o julgamento do Senhor e a execução do seu juízo. Deus se afastou de Judá. Né? Por quê? Para penalizar Judá, porque primeiro reconhecendo que está dizendo, eu não quero andar com esse Deus. Eu não quero compromisso com Deus. Eu tenho a minha força, eu tenho a minha capacidade, eu confio no Egito, eu tenho meus recursos. Então Deus diz, então, você vai se virar sozinho. Imagina, foi Deus que destruiu Judá. Deus apenas tirou sua proteção. E Judá colheu as consequências dos seus erros de se afastar do Senhor. A gente viu que Deus se colocou como adversário. Né? Porque o adversário principal de Judá não era a Babilônia. O adversário principal de Judá ficou sendo o Senhor. Só porque o Senhor se ausentou, o Senhor deixou então. Os babilônicos vão entrar e exercer o juízo em deu o nome. Deus desfez as vaidades e orgulhos, né? Matou tudo que era formoso à vista. Então Deus destruiu
os motivos, as raízes, as estruturas que geravam o orgulho e a vaidade dos habitantes de Judá e de Jerusalém. Deus permitiu que tudo fosse desfeito. E isso a gente traz para as nossas vidas. Deus pode querer, em algum momento, para nos disciplinar, para nos ensinar, para nos corrigir, quebrar aquilo que gera o nosso orgulho e a nossa vaidade. Então ele desfez para que eles aprendessem a depender do Senhor. Deus abalou as estruturas, derrubou, Deus permitiu que Babilônia derrubasse o muro, que destruísse o templo, que destruísse a cidade, que destruísse tudo. Levou o ouro da cidade, os vasos preciosos que estavam no templo, abalou as estruturas, né? Abalou as estruturas da vida de Judá e de Jerusalém. O que Deus vai fazer? Como eu vou reagir? Se eu começo a andar independente de Deus, fazendo o que eu quero, do jeito que quero, mas ao mesmo tempo eu digo que amo o Senhor. Como se o Senhor vê uma pontinha de amor que vai abalar as minhas estruturas, para que eu volte a depender dele. Não adianta estar dizendo que eu estou caminhando com o Senhor, eu não dependo do Senhor. A minha vida, a tua vida, a nossa vida tem que ser uma vida de dependência do Senhor, não das estruturas que temos nas nossas vidas. E Deus disse que agora Judá tem que aprender com suas tristezas e dores. Às vezes Deus permite que algumas coisas aconteçam nas nossas vidas para nós reavaliarmos as nossas atitudes até aqui. Qual foi o meu comportamento até aqui? Qual foram as minhas decisões até aqui? Aí eu vou sofrer tristezas e dores. De quê? Das consequências das minhas escolhas. Para eu reavaliar por que eu escolhi ir por aqui e não por aqui. Aí eu vou lembrar, Deus mandou eu ir por aqui. Por que eu fui por aqui? Porque eu queria, eu achava que era melhor para cá, e eu ia ter que ir por esse lado. Orgulho, isso é algo diferente, né? Se quem tem dinheiro é melhor do que todo mundo, e não é, Deus não sabe mais do que Deus. Sabe mais do que Deus, vamos agora, né? Tornei, não vai ser de chuva. Aí eu falei, eu falei, Senhor, mostra ao povo que o homem não tem poder mais do que você. Aí olha a chuva aí. Deu uma trombada, aí eu falei, meu Deus. Aí eu orando, eu falei, Senhor, não deixe esses ribeirinhos, esses pobrezinhos, passar o Natal todo dia está um no coração, o impacto do seu coração está certo, o povo comemora o nascimento de Jesus. Natal todo dia. Se for, a gente for analisar, eu não tenho que Natal está certo, a gente festeja, né? Faz os quitutes e tal, mas Natal todo dia tem seu coração, no meu coração. Jesus nasceu no nosso coração. Aí ele também disse que o rei e os sacerdotes foram rejeitados por Deus. Foram totalmente rejeitados. Né? Na sua ira, rejeitou com desprezo o rei e o sacerdote. O rei e o sacerdote foram desprezados. Deus rejeitou a liderança política e a liderança religiosa. Eles conduziram Jerusalém e Judá a essa situação. Não foi Deus. Foi a desobediência, foi a independência, foi a se entregar a deuses falsos, foi confiar em si mesmo, foi achar que não dependia de Deus, esquecer todo o passado de Deus ali junto com Israel. Deus rejeitou. Se rejeitou, deixou agora que ele seguisse sozinho nos próprios caminhos. Os avisos de Jeremias já foi os últimos avisos. E Deus rejeitou a adoração, a oferta e o serviço. Eu, o Senhor, detestei o seu altar e detestou o seu santuário. Irmãos, o que é que leva Deus a rejeitar a minha adoração, a minha oferta e o meu serviço? O coração que não está servindo a Ele com autenticidade, não está sendo sincero, não está sendo fiel, né? Então ele rejeita a minha adoração, porque é uma adoração falsa ao Deus verdadeiro. É uma oferta falsa, que Deus não precisa da minha oferta. Eu estou fazendo apenas para cumprir um ritual. Deus não está atrás de rituais. E meu serviço, eu estou fazendo para o Senhor. Mas na hora que alguma coisa der errado, eu vou lá e desfaço tudo, eu combato as pessoas, eu não me submeto à nova liderança. Então ele rejeita o meu serviço. Esse serviço não é mais do Senhor, é meu. E Deus não tem interesse nesse serviço. E aí a gente começa aqui com as ilusões de Judá. Né? As ilusões de Judá.
Na última invasão, que foi essa daqui, e que gerou primeiro o cerco, Jerusalém foi cercada pelos exércitos babilônicos, né? O inimigo passou um ano para tentar entrar nos muros de Jerusalém. Mas o inimigo invisível entrou. Dois inimigos invisíveis entraram. Conseguiram penetrar um muro que era considerado indestrutível, né? Os dois inimigos chegou primo. Um inimigo terrível, a fome. Outro inimigo, o medo. Dois inimigos invadiram os muros de Jerusalém. Então aquela população que se achava segura, que se achava forte, independente, que não precisava de Deus, cercado agora pelo inimigo babilônico, viu dois inimigos invisíveis entrando. Primeiro o medo. E o medo assustou. O medo abalou as estruturas. Com o passar dos dias, não entrava mais alimento. O alimento que tinha dentro dos muros era o que estava lá. Não entrava. E a fome foi chegando, E Jeremias lamenta a dor que ele sentiu ao saber que mães mataram seus filhos para comer a carne dos seus filhos. Olha o que aconteceu ali dentro. Não é fácil. Os animais foram todos mortos para serem comidos. E assim aconteceu. As ilusões de Judá. O que é ilusão? Algo que eu penso que eu estou vendo, algo em que eu confio, mas que não existe, algo da minha imaginação, algo que eu dou um valor de 100 e não vale nem 10, ou seja, coisas imaginárias. Ilusão está falando por si mesmo. Eu estou me iludindo, eu estou me enganando, eu estou enganando a mim mesmo, confiando em coisas que não trazem segurança. Qual foi as ilusões de Judá? Lamentações 4, 2, 5, 7, 8. Então, aqui. Você me deu essa semana passada, até uma coisa, eu leio. Vai. Os preciosos filhos de Sião, avaliados e cultuam como são agora reputados por vasos de barro, ovos da irmã moleiro. Os que comiam comidas finas agora desfalecem na rua. Os que se criaram em carmesí abraçavam concursos. Os seus ovos eram mais puros do que a terra, mais brancos do que o leite, mais vermelhos do que o couro, do que os rubins, e mais polidos do que a safira. Mas agora escureceram o seu aspecto, mais do que o negrume, não são mais conhecidos nas ruas, a sua pele pegou os ossos, secou e tornou-se como pau. Eles pensaram que a glória humana nunca passaria. Os preciosos filhos de Sião, avaliados como ouro puro, eles se achavam. Eu sou maior. Você é meu currículo? Você sabe de que família eu pertenço? Nada diferente do que acontece hoje. Hoje as pessoas, até pela cor da pele, se arrogam melhores do que os outros, né? Que coisas. Esses que se avaliavam hoje. Tem um moderno hoje, né? Que a gente fica criticando a escravidão, aquilo que aconteceu lá. Mas hoje em dia a gente vê tudo do mesmo jeito. Agora com uma roupagemzinha melhor. Mas tudo é embutido, a discriminação, o lado de superioridade, uma besteira que conquista, tudo dizendo que é conquista própria. Quando a gente sabe que tudo foi permissão, somente. Aí o profeta está dizendo, esses que se julgavam ouro, agora são igual a barro quebrado, vaso de barro quebrado, obra nas mãos do oleiro. Os que comiam comidas finas, olha, comidas finas. Agora passam fome nas ruas. Passam fome das ruas, que foram criados com tecido de carmesim, estão abraçados às ruínas queimadas da cidade. Né? Os nobres que se julgavam mais puros do que a terra, mais brancos do que o leite, mais vermelhos do que o couro dos rubis, agora se escureceu, suas pés sob negro. Até
vai por esse, se Deus quiser, se não foi Jesus Cristo, não vai ter enchente não, com os pobrezinhos fazendo uma coisa atrás, em pleno Natal, todo mundo. Mas se acontecesse, Era era se submeter à permissão dele. É a permissão do Senhor. Então, Mas eles o acharam. povo quer saber mais de Deus, que ia acontecer, Deus aí não só. Então, um dos motivos que levou eles a tomarem as atitudes culminou com a destruição de Jerusalém, de Judá e do cativeiro, foi confiar que a glória humana nunca passaria. A glória humana, não a glória que Deus te deu, não as honras que Deus te deu, mas não, foi eu que construí, sou eu que sou dono, ninguém vai mexer comigo, e eu tenho proteção. E confiaram em quê? Em tantas coisas. Falsa liderança. Outra ilusão, confiaram nas falsas lideranças. Lamentações 4, 12 e 13. Não creram os reis, nem seus moradores, que expressasse o adversário, inimigo pelas portas de Jerusalém. Foi, portanto, dos pecados, dos profetas, das maldades dos seus sacerdotes, que derramaram o sangue dos justos no meio delas. Não creram os reis, as lideranças políticas, não creram nas visões e nas profecias, desde Isaías que se falava, o fim vai vir. Isaías já falava dos babilônicos, quase 100 anos antes, já falava dos babilônicos. Eles vão vir, o pessoal do norte vai vir, e vocês não conhecem a língua. Vocês não conhecem, avisou o rei Ezequias. É como hoje a gente fica aqui pregando, né? Porque as escrituras estão bem claras. A gente fica falando para as pessoas, gente, Jesus está voltando. Nada, essa conversa há muito tempo. Aí as pessoas continuam mergulhadas nas suas riquezas, nos seus potenciais humanos, que creem que têm, e não procuram se conectar com o Senhor, ter uma mudança de vida, ter um arrependimento que Isaías já falava aí. Hoje se fala que a gente está vendo sinais claros, Jesus está voltando, e ninguém quer saber, está voltando mesmo. Isaías avisou a Ezequias. Ezequias foi o rei que restabeleceu o culto ao Senhor, que andou nos caminhos do Senhor. Mas ele avisou a Ezequias, por quê? Porque ele sabia que depois de Ezequias viriam reis terríveis. Os que sucederam a Ezequias foram reis terríveis. E eles virão do norte. Vai exercer o teu juízo, se você não se arrependesse. Então as falsas lideranças, os reis que viriam depois de Ezequias, reis políticos, lideranças políticas, não obedeceram ao Senhor, fizeram o que era mal perante o Senhor. Nem seus moradores, às vezes a gente condena muito o líder, mas os moradores, ele está dizendo, nem seus moradores creram nas palavras do Deus Senhor. Não creram na palavra de Deus. Nem seus moradores. Por exemplo, a gente vai estudar a história da Alemanha. Nós falamos muito de Hitler. Que Hitler foi tudo isso mesmo. A Hitler só fez aquilo tudo porque a população, na sua maioria, apoiava aquele casal. Se não apoiasse, ele não teria feito. Então a população virou o quê? Cúmplice. Então os reis não fizeram o que era mal perante o Senhor, fizeram. Mas a maior parte da população aceitava, queria. É desse jeito mesmo. Esse negócio de Deus dessa forma aí é muito radical. Nossos deuses aqui da terra são muito melhores, mais flexíveis. A gente tem melhor proveito com eles. A gente pode controlá-los. Esse daí quer controlar a gente. Não creram também, sim, nem creram os reis, nem seus moradores, que o adversário entrasse na cidade. Eles não creram que o inimigo atravessasse os muros. Eles achavam que era inviolável, né? Por estar como a gente viu no Monte Sião. Então ele já era um pouco elevado, dificultava para o adversário. O muro era muito forte, mas foi por causa dos pecados dos profetas e das maldades dos seus sacerdotes que derramaram o sangue. A gente está falando aqui agora dos líderes religiosos. Quem deveria estar falando em nome de Deus, testemunhando das coisas de Deus, são também os que estão contaminando a população e os líderes políticos com falsas profecias, com falsa explicação da palavra, com falso evangelho, com falsa direção do Senhor. Você precisa de arrependimento, você entra em alguma igreja e você sai de lá com o profeta. Não, me disseram que eu sou profeta. Ninguém falou
dizer. No teu coração dá para você arrepender e falar os caminhos do Senhor, mas você já sabe lá com o profeta, deve ter situação desse tipo. E você vai para um ambiente, você não é questionado na palavra, você não é apresentado a palavra, você é levado a se iludir e achar que aquilo é vontade do Senhor. Então eles se iludiram com as falsas lideranças. E confiaram também, outra ilusão, nos recursos humanos. Lamentações 4:17. Os nossos olhos desfaleceram, esperando o nosso bom socorro. Olhávamos atentamente para uma nação que não podia ligar. Leia também esse no 4:17. Só 4,17. Os nossos olhos desfaleciam, esperando o nosso vão socorro. O que é que eles esperavam? Quando Jerusalém diz, não, se os babilônios chegarem até nós, o Egito vai vir nos socorrer. O Egito foi derrotado também por Nabucodonosor. Confiaram que nos recursos humanos, não, nós temos estratégias. Eu tenho uma poupança lá, ó, gorda. Se eu precisar de alguma coisa, aquele dinheiro, tô seguro, aquele dinheiro vai me salvar. Não, meu seguro, meu emprego, minha família, o meu nome, eu tenho títulos, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu sou muito conhecido, eu tenho mais de 1 milhão de seguidores, bingo. Quem mexe em mim, bingo? Quem mexe em mim? Confiou nos recursos humanos. E olha o que aconteceu. Minhas lideranças são ó, top de linha, não é isso que eles confiaram também? Confiaram Nas lideranças, no dinheiro e na força própria que tinha, o seguro, o dinheiro do banco, as riquezas que tinham em casa. E Deus mandamos profetas, não confie nas ilusões que vocês estão tendo. O inimigo vai vir do norte e vai trazer a fatura para vocês pagarem. O boleto vai chegar e a dívida de vocês é muito grande. E eu vou cobrar essa dívida. As duas, hein? Fazer disposição. Então, o boleto vai chegar. A fatura vai chegar para vocês pagarem. E vocês estão devendo, e vocês não têm reserva. E eu não vou ser fiador de vocês, porque vocês me abandonaram. Vocês quebraram a minha aliança. Tudo que dependia de mim, eu fiz. E vocês deram as costas, seguiram deuses falsos, lideranças falsas, profetas falsos. Tem gente prometendo a vocês que vai voltar do cativeiro daqui a 2 anos, e você, o profeta falou isso. Não, como que foi? Só vai ficar 2 anos lá e vamos voltar, e nós vamos restabelecer a glória de Israel. E Deus mandou o profeta dizer, 70 anos é o tempo que vai ficar lá. Então vocês vão chegar. Diferença para 2, né, irmão? Vocês vão chegar, vão desfazer as malas, vão arrumar as casas, vão plantar, vão colher as plantações, vocês vão ter filhos, os filhos de vocês vão casar, deem seus filhos em casamento, porque vocês vão ficar 70 anos. O que é que foi que prevaleceu? A palavra do Senhor ou a fala do falso profeta? Como sempre é do Senhor. Sempre é do Senhor. Mas por que a maioria tende a seguir o falso profeta? Porque ele fala coisas agradáveis à sua alma, ao gênero humano. O povo gosta de ilusão. E aí o Caio confiou nessas ilusões, na glória humana, nunca passaria, falsas lideranças, nos recursos humanos. E vamos caminhando para o encerramento. Lamentações 1:8. Está no meio do depois que eu vi Jerusalém gravemente pecou, por isso se fez errante. Todos que a honraram, a desprezaram, vendo a sua nobreza, ela também suspira e volta para trás. Jeremias sofre, mas olha para Deus. Esse é o segredo do cristão. Nós somos seres humanos. E quando estivermos nas limitações humanas, vamos sofrer. Vamos sentir dores também. Vamos ter tristeza. Tem alegrias também, mas vamos ter tristezas, dores. Então ele sofreu com tudo isso que ele viu. Ele viu, está debaixo dos olhos dele. Ele pregou, viu acontecendo e viu após toda a destruição. E a Babilônia deixou que Jeremias ficasse. E ele ficou no meio daqueles que ficaram nas ruínas. Mas o que é que ele fez? Olhou para Deus. E no seu ato
sofreu o impacto. Sofrer na alma, vendo aquela destruição. Sofrer porque avisou antes, foi avisado por outros que vieram antes dele. E assim mesmo aconteceu tudo, por causa da desobediência e da obstinação pelo erro do povo de Judá. Ele sofreu mais ainda, porque tudo aquilo poderia ter sido evitado. Mas o povo preferiu permanecer no caminho do pecado. Tem alguma coisa diferente hoje com tantos que ouvem, ou até nós já ouvimos no passado: não vá por esse caminho que você vai se dar mal. Não vá por esse caminho que Deus está contigo. Rapaz, não faça isso. Você se arrependa logo, rapaz, antes que venha os falsos dias, e você não vai ter o Senhor do teu lado. Tem alguma coisa diferente hoje? Então, ele sofreu, mas ele olhou para a vida. Depois que ele passou por todo esse processo de sofrimento, aí ele recupera a lucidez e olha para o Senhor. Porque ele olhou para o Senhor, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Senhor, Jerusalém, o grande, feito um grande. Primeiro, reconhecer. Aonde está a origem da coisa? Sabe Deus? Claro aqui. Jerusalém, meu povo, pecou gravemente contra ti. E agora está colhendo as consequências. Está sofrendo o teu juízo, a tua disciplina, porque errou gravemente. Não foi um erro grave, sequencial de séculos de vida. Lamentações 3, 21, 26. Disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Amém. Jeremias, no meio de tudo isso, ele lembra que pode esperar no Senhor. Tudo está destruído. Ruína, desespero, fome, morte, agonia. Mas Jeremias lembra que pode esperar no Senhor. Disto me recordarei. Lembrar daquilo que o Senhor já fez na tua vida, na vida da tua família, no teu passado. Quantas pessoas Deus pode ter levantado para interceder por você, para interceder por mim, e que desejavam o bem para mim, e que pediram ao Senhor que me abençoasse, que entrasse na minha história. Diz que me recordarei na minha mente. Por isso, esperarei nele. Esperarei nele. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Teve destruição? Teve. Teve ruína? Teve guerra? Teve cativeiro? Teve. Mas o Senhor disse: eu restaurarei a Israel. A gente vai ver em Ezequiel profetizando sobre isso. A partir do domingo que vem estaremos estudando Ezequiel. Eu porei neles um novo espírito e vou fazer com que um vale de ossos secos recuperem os nervos, a pele, a carne, os ossos se juntem e de novo voltem a caminhar como nação. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas não têm fim, elas se renovam cada manhã, porque grande é a sua fidelidade. Por mais destruído que esteja, por mais ruínas que você veja, por mais decadência que você veja na vida de uma pessoa, na vida de sua família, Deus, espere nele, espere no Senhor, porque Ele restaura, Ele liberta, Ele salva, Ele cura. É isso que Jeremias está lembrando. A minha porção é o Senhor, não as ilusões, não a glória humana, não a falsa liderança, não os recursos humanos. A minha porção é o Senhor. Ele é minha força, Ele é minha proteção, Ele é que me livra do adversário, Ele é que me livra das minhas vaidades e meus orgulhos, Ele é que faz as minhas estruturas, não eu fazer as minhas. Ele me ensina, mesmo no meio das minhas tristezas e dores, Ele coloca reis e sacerdotes no coração dele para estar comigo. Ele é que me ensina a adorar o verdadeiro, a dar oferta verdadeira a Ele, a servir de coração. Esse é meu Senhor, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto eu esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele.
para a alma que o busca, porque a alma é onde está a reserva, a minha mente, a minha inteligência, os meus sonhos, os meus desejos, o meu passado, o meu futuro, as minhas memórias, tudo aquilo que me caracteriza, a minha personalidade, o meu temperamento, tudo. Então todo esse conjunto está esperando no Senhor. É isso que eu estou dizendo. A minha alma esperará nele, não no meu braço forte, não na minha inteligência, não no que o Bíblia está me prometendo, não no que mandou, olha, pode me dar, eu vou confiar que ela vai me proteger. Não, eu confio no Senhor, a minha porção é Ele, e eu esperarei nele. A minha alma não vai ficar ansiosa pelas coisas desse mundo, eu vou esperar nele. A minha alma não vai ficar ansiosa para eu fazer coisas, não, a minha alma vai ficar esperando Ele fazer. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. É isso que Jeremias está olhando agora. Chorou, lamentou, agoniou a sua alma. Sua alma estava em frangalhos, mas chegou um nível, um ponto, que a lucidez voltou e ele disse: eu vou esperar ele, Senhor. Eu não vou me entregar ao meu desespero. Eu não vou entregar a minha alma que está querendo vacilar. Eu não vou me entregar à agonia de minha destruição. Eu não vou ficar só lamentando. Eu vou esperar no meu Senhor. E aí ele fala ainda em 3, 39, 40. Do que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Esquadrinhemos os nossos caminhos e provemos-los e voltemos para o Senhor. Ele declara que o nosso caminho é o lado do Senhor. Um dos corinhos que eu mais cantei ao longo da minha vida. Esquadrinhemos nossos caminhos e voltemos ao Senhor, baseado nesse versículo de Lamentações. Eu botei até no grupo, no domingo passado. Do que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Por que eu me queixo? E Deus não me deu isso, Deus não me deu aquilo. Que Pico está olhando para me atravessar, que Mandóia, que chegou aqui e falou bom dia comigo. Queixe-se cada um dos seus pecados. Espere no Senhor. O Senhor é a tua porção, o Senhor é a tua riqueza. Né? Esquadrinhe cada um dos seus caminhos. Esquadrinhar é pegar minha vida e fazer igual essa sala aqui, ó. Cada detalhe da minha vida é um quadrado, é um quadradinho aqui que eu dividi, esquadrinhei. Então, como é que está esse quadradinho da minha vida? Visita cada um deles, né, irmão? Cada quadradinho desse veio. No meu emprego, como é que eu tenho sido? No meu estudo, como é que eu tenho sido? Na minha família, como é que eu tenho sido? Nos meus relacionamentos, como é que tem sido? Eu na igreja, que eu penso que sou santo lá e eu não sou esse santo todo. Esquadrinhe cada um dos seus caminhos. Veja como é que está se comportando aqui, para que não caia na mesma situação que Judá caiu, que Jerusalém caiu. Esquadrinhe os seus caminhos, provemos o Senhor. Senhor, eu vou ser fiel no Senhor aqui, 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 todos os quadrados da minha vida. Eu vou ser fiel ao Senhor. E voltemos para o Senhor. Essa é a palavra de Jeremias. Vocês estão se queixando das ruínas? Vocês estão se queixando da destruição? Ele estava falando aqui aos que ficaram e profetizando para nós hoje e para as gerações que virem depois. Vocês estão se queixando do quê? Que Deus abandonou? Deus não abandonou, quem abandonou foi vocês. Deus nunca abandonou Israel. Vocês que abandonaram e Deus apenas saiu da frente. Vocês estão confiando nos seus deuses falsos? Vocês estão confiando no muro? Vocês estão confiando em Egito? Então agora eles que livrem vocês. Então se eu não estou confiando neles, o que é que eu estou fazendo aí? Nada, eu sou figurativo. Aquele que era para ser o único Deus a ser adorado. Então agora se virem. E foi o que aconteceu. Agora espere 70 anos. Meu irmão, espere 70 anos. Daqui a 70 anos a gente se encontra de novo. E a gente vai estudar Ezequiel. Ezequiel falando sobre a restauração de Judá e Jerusalém. Ezequiel é depois de 70, que já é. Ele já vai profetizar na Babilônia. Ezequiel estará na Babilônia, no meio do povo, dizendo: nós vamos voltar. Ele não ia, mas nós vamos voltar. Ou seja, o povo. Coisa linda, né? Planta, Levanta, né? Deus vai botar um novo espírito e vai levantar a nação. E vai recolher de todos os lugares para onde for e vai levar de volta para a nossa terra. Irmãos, a alma sente o nosso sofrimento e os dos outros, pelas consequências dos erros que poderiam ter sido evitados. Foi isso que aconteceu com Jeremias. Ele sentiu a dor e ver que tudo aquilo poderia ter sido evitado, mas não foi porque insistiram no erro. Prosperidade ou ausência de problemas nem sempre significa aprovação de Deus. Nem sempre. Então temos que ter cuidado.
Se Deus realmente está aprovando, independente se estamos prosperando ou não, se temos problemas ou não, o importante é ter a aprovação de Deus. Deus pode abalar nossas estruturas para voltarmos a andar com Ele e depender dele. Deus pode abalar, para que a gente volte para Ele e não confie naquilo que tem. Em que ou em quem tenho confiado a minha vida? Olha o que aconteceu com Judá em Jerusalém. Confiado naquilo que não devia. Tiveram ilusão. E aconteceu o que aconteceu. Então, no que eu estou confiado a minha vida? No meio do sofrimento causado por nós mesmos, ou não, se eles vierem de qualquer forma, esperemos sempre no Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, não se estuda a história de ontem, analisando pela cultura de hoje. Pode, no pelo Lobato hoje, com a cultura de hoje, é avaliado assim, só de forma negativa. Por quê? Eu estou pegando a cultura de hoje e analisando a cultura de ontem. Ele viveu dentro da cultura da época. O que ele viveu na época, ele escreveu sobre a época dele. O daqui hoje vai escrever sobre sua época. Então ele viveu. O que eu tenho que entender é o seguinte, na época dele, como é que foi? Ah, mas ele falou sobre pessoas negras desse jeito, não sei o que, não sei o que, sim. Mas você viu que ele era contra? Na época que era poucos que tinham coragem de falar e que as pessoas deviam ser tratadas igualmente. Então é isso que você tem que estudar. A gente está estudando até aqui. O que aconteceu lá no passado para que não aconteça de novo, pode? Porque às vezes os que estão aqui hoje condenando o passado, estão fazendo pior que no passado. Condenando o racismo lá atrás, eu estou sendo mais racista do que lá que eu estou acusando. Que estava já começando a mexer no seu entendimento de que o racismo era coisa negativa. É só uma coisa, uma roupagem diferente, mas o fundo é o mesmo. Sou superior. Que o Senhor nos abençoe. Amém. A partir do mês que vem estaremos entrando em Ezequiel. Vamos orar? Vamos orar. Agradeço aos irmãos por estarem aqui. Estaremos aqui. Se for só para gravar, estaremos aqui também. Pretendo estar aqui todos os domingos. Se Deus assim me permitir. Senhor, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem nos ensinado nessas É missões. verdade. Que o Senhor esteja conosco, nos abençoa, esteja com cada um que está em casa, que viajou e que está aqui hoje. Abençoa as nossas vidas e nunca esqueçamos do Senhor, porque a nossa porção é o Senhor. No nome de Jesus. Amém. Irmão, posso levar a Só pasta? vai ser no dia 4. Tchau. Viu? Eu vou